aurinegros, beleza? Sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast do Dortmund Brasil. Peço para vocês que seguem nosso podcast, nossas redes sociais, que possam compartilhar nosso conteúdo, pois isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Editor, roda a vinheta. Schmelzer, Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus in die Mitte, wir machen rein. Tor! Und kommt vor Freude über den 3:2! Wir rasten alle aus! Als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, mich abzuholen, wie ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa mesa virtual de hoje, estamos desfalcados, é verdade, mas nossa linha de frente é de qualidade. Eu estou na presença do nosso diretor, editor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Arade. Boa noite, Rê, tudo bom? Boa noite, Joelito. Boa noite, galera da mesa. Galera, né, que hoje a gente só tem mais um aqui acompanhando a gente, então, salve. Exato, estamos em um trio hoje. Rê, qual é o seu destaque inicial? Destaque inicial vai para os protestos, entre aspas, dos jogadores do Dortmund, né, contra o que aconteceu, que já eu falo mais um pouquinho. Boa, Rê. E estamos na presença também do nosso querido Breno, hoje, que é nosso integrante oficial do nosso podcast. Ele também que trabalha no BorussiaDortmundBrasil.net. Boa noite, Breno, tudo bom? Boa noite a todos da mesa, boa noite, boa tarde. E bom dia, muito obrigado aí, né? Foi um jogo bom, né? Minhas considerações aí, a gente vai falando aí durante o programa, né? Legal, Breno, você traz algum destaque inicial em relação ao jogo ou qualquer coisa que envolva o jogo do sábado? Sábado não, do último final de semana? Do domingo? Podemos também falar um pouquinho também do protesto, né, que também está anotado aqui. Falar que o Sancho foi o cara do jogo, né? Depois vamos falar mais disso. E do Sancho, e é isso, nesse primeiro momento aí. Legal, Breno. Então, nós vamos nosso podcast hoje, voltando aí com o nosso querido kickoff, né? O kickoff é quando o nosso querido Renan ele joga uma notícia, uma consideração logo no início do nosso podcast para que possamos refletir ou minimamente debater entre nós aqui de forma consciente. Renan, joga seu kickoff aí, meu querido Renan. Meu kickoff de hoje vai contra a nossa querida Federação Alemã, que queria punir os jogadores que protestaram contra a morte do rapaz nos Estados Unidos, e só não vai punir porque a FIFA emitiu um comunicado que as federações não punissem e tivessem consciência que não é uma coisa comum. Então, fica aí o meu repúdio, né, à federação. Sei que ninguém vai ouvir, mas eu deixo aqui meu repúdio, porque uma federação que vive direto e reto fazendo campanha contra o racismo, quando um jogador em campo faz um protesto contra o racismo também, ela querer punir ele, será que a campanha é só para inglês ver, como a gente fala? Não vale quando é o jogador? A FIFA teve que emitir um comunicado, a gente sabe que tá na regra, tudo bem, mas põe a mão na consciência, porque não é um protesto político, não é nada, é um protesto que a gente nos dias de hoje tá vendo aí o que tá acontecendo no mundo. Então, o kickoff de hoje é meio negativo para a Federação Alemã, que não teve a consciência de analisar a situação, né? Perfeito, Rê. Na verdade, é um protesto humanitário, na verdade. Inclusive, nós, o Borussia Dortmund Brasil, colocamos uma nota no nosso Instagram, né?
fazendo uma menção que aconteceu nos Estados Unidos com a morte do George Floyd, e pedimos a permissão de vocês que estão nos ouvindo no nosso podcast, né, com a permissão também do nosso querido Renan, do Breno, né, a concordância mútua aqui. Nós vamos prestar, a partir desse momento, um minuto de silêncio em homenagem ao George Floyd e, inclusive, para todas as pessoas que sofrem com preconceito, não somente nos Estados Unidos, mas no mundo. Então, um minuto de silêncio a partir de agora. E é isso aí, vamos dar continuidade ao nosso podcast. Acredito que, né, a energia emanada em um minuto de silêncio, né, em uma reflexão, uma profunda reflexão, inclusive nas entrelinhas também, boas vibrações e orações para todas as pessoas que sofrem de forma injusta no mundo. Mas, dando continuidade ao nosso podcast aí, algum comentário em relação a isso, Breno? É triste, né, ver que ainda estamos no século XXI, né, e deveria ser um momento que as pessoas deveriam ter um desenvolvimento culturalmente muito melhor. Ainda estamos regredindo, né, ainda existe um processo, né, é triste, é abominável ver que a federação ela ia ir contra os seus próprios princípios. A gente não está falando de esquerda, de direita, de democratas, republicanos. A gente está falando de vida, a gente está falando de ser humano, né? De pessoas que sofrem, né? Desde a era da escravidão, e que mesmo após a abolição à escravidão, elas ainda são escravas. Elas ainda, não quero ser mal interpretado, mas os negros, eles ainda estão vivendo na senzala. É muito difícil, porque as pessoas de etnias brancas, elas não sabem o que é isso, né? Elas não sabem o que é viver todo dia uma pessoa atravessando a rua com medo de ser assaltada porque a outra é ser negra. Então, é difícil para essas pessoas, né? Eu conheço amigos, todo mundo tem amigo negro, pardo, enfim, não importa a etnia, que já passou por situações não tão piores quanto o George Floyd, mas suspeitas, né? Então, eu acho que devemos pensar um pouco sobre daqui para frente, né? O rapaz não precisava do cara fazer aquilo, ele já tinha sido imobilizado, não precisava sufocar até a morte, né? Então, sabe, e ver jogadores, atletas, né, se posicionando é o início de uma grande vitória, é o início da conscientização de que eles são vozes dos que estão calados, né? Que as pessoas querem calar, mas elas têm o direito, elas devem fazer isso, elas têm que falar para as pessoas que sofrem. Exato, Breno. E eu quero lembrá-los, né? Relembrar você, Breno, e lembrar você também, Renan,
que por mais que, como o Renan colocou aí, né, sei que a Federação Alemã não vai nos ouvir, mas ainda assim, mesmo sendo uma voz que fale para os nossos ouvintes do podcast, já é uma grande vitória, já é um grande trabalho que nós prestamos, porque o importante disso é a conscientização, e quanto mais a mensagem, né, essa mensagem humanitária for longe, passar de pessoa para pessoa, com certeza vai beneficiar lá na frente. Isso vocês não tenham dúvida, e com certeza o recado que vocês estão dando aqui vai ser de bom proveito para muitas pessoas. Falar uma coisa, Renan? Um comentário? Nada. Tranquilo, Segue. Renan. Tranquilo, Breno também. Então vamos seguir nosso podcast para a parte esportiva agora, né? Tivemos uma partida no domingo, né? Contra o Paderborn, lanterna da Bundesliga, vice-colocado da Bundesliga, o nosso amado Borussia Dortmund contra o lanterna da Bundesliga. E assim, era óbvio, né? Esperar uma vitória, uma vitória expressiva. Na minha leitura, não sei na leitura de vocês, o começo da partida pelo menos me pareceu um pouco bagunçado, taticamente falando, até porque nós não tínhamos um centroavante de ofício. O Brandt fez mais ou menos ali o falso 9, né, que muitas vezes o nosso Marco Reus, quando tinha condições de jogo, tentava desempenhar, mas sem sucesso. O Brandt fez essa posição. Abrimos ali o placar ali com o nosso querido Hazard, e depois o primeiro gol abriu a porteira do Paderborn, né? O placar final foi de 6-1, os gols foram de Thorgan Hazard, Sancho fez um hat-trick, Hakimi e Schmelzer concluiu o placar. Agora eu pergunto para vocês aí sobre a leitura que vocês tiveram sobre essa partida, se essa partida empolgou vocês, linkando aí, é claro, com o destaque inicial de vocês, embora o destaque inicial de vocês já foram comentados aí sobre a comemoração do Sancho. E eu jogaria mais um tempero no destaque inicial de vocês, porque o gol que nós tomamos foi de um pênalti muito polêmico, né? Inclusive muito parecido com o que aconteceu no jogo contra o Bayern de Munique, só que lá não foi pênalti. Então, começando a correr, né? Como você disse aí mesmo, o primeiro tempo foi um primeiro tempo bagunçado, onde o time não teve objetivo. Foi muito toque na bola, muito toquezinho de lado e pouco objetivo, até, igual você também falou, pela falta do Haaland, que não jogou, então parecia que o time não sabia o que fazer com a bola quando chegava ali perto da área deles, né? Então foi um primeiro tempo bem bagunçado, onde o Dortmund jogou mais para cansar o adversário do que propriamente para marcar o gol. Eu não gostei do primeiro tempo, até por ser muito bagunçado, porque se é algum time que tem um ataque um pouquinho mais forte ali, a gente poderia ter se complicado na partida, né? Então, o primeiro tempo não me agradou. Segundo tempo, o Paderborn cansou no jogo, aí já abriu a porteira depois do primeiro gol, e inclusive começou o primeiro tempo, o placar poderia ter sido até maior, porque foram chances e chances perdidas antes do primeiro gol também, cara a cara ali com o goleiro, que poderiam ter feito um placar maior ainda, né? Vale dizer que o único gol que eles fizeram saiu de um pênalti que, engraçado que na terça-feira lá do Der Klassiker não aconteceu esse pênalti. Por que será que agora aconteceu? Será que se fosse um time de vermelho ia acontecer o mesmo pênalti? Eu acho que não, né? Inclusive, até na Fox, o nosso querido, acho que é o Simon, que comentou que no clássico o Boateng não teve a intenção de colocar o braço na bola. Eu acho que ele assistiu outro jogo, porque a intenção foi clara. Então, se foi pênalti contra o Dortmund, foi pênalti também contra o Bayern. Ou será que conforme a camisa vai mudando a regra? Para mim, não. Então, isso aí é complicado, né? Deixa a gente bastante revoltado, porque era um pênalti que poderia ter mudado totalmente a história da partida. Então, é difícil a gente jogar, já basta o time que não, a gente sabe que não vai muito bem com o Bayern, ainda tem um erro de arbitragem. Então, para mim não foi, se não foi pênalti pra gente, também não foi pênalti no o que o árbitro marcou, né? Então, tirando isso, Sancho parece ter voltado a ser o Sancho, né? Então, marcou aí um hat-trick, gostei da partida dele, inclusive até
a gente estava comentando no grupo quando ele entrou que ele parecia ainda estar um pouco fora de ritmo, mas depois que ele esquentou na partida, ele conseguiu fazer os 3 gols lá, né? Foi um segundo tempo bom. Não diria ótimo, foi bom. O placar até engana. Porém, como você mesmo disse, já é um placar expressivo, né? E até esperado por conta do adversário. Não desmerecendo, lógico, mas é o último colocado da competição. Então, para o vice-líder almejar alguma coisa na competição é o mínimo que a gente esperava, né? Uma vitória e uma boa vitória contra o último colocado. Correto, Rê. E Rê, quero fazer um adendo em relação ao pênalti, né, que houve contra o Paderborn. Isso mostra como o nosso podcast aqui nós não tentamos escorar em desculpinhas, né? Porque no podcast passado, em nenhum momento nós colocamos aqui que o pênalti foi determinante para a nossa derrota, e sim nosso desempenho. O pênalti foi um detalhe. Só que quando em uma outra partida, uma mesma situação, né? Praticamente um pênalti igual, e o outro contra o adversário, esse pênalti anotado contra o nosso time, então nós percebemos o quê? Uma falta de critério. E se o Simon falou que o Boateng não teve a intenção, então significa que ele está interpretando. Então não tem como você interpretar uma intenção, não está na mente do jogador, né? A não ser se ele for o professor Xavier do X-Men para ter essa noção aí, mas acho que não é. Sim, e claramente se a gente olhar a jogada, tem até um gif que rola aí, você vê nitidamente que o Boateng joga o braço na direção para desviar a bola, então não tem muito cabimento essa declaração do Simon. Não tem, né? Até diria que seria culpista, né? Pode falar, Breno. Eu não levo o Simon a sério. Eu não levo. Não dá pra levar, né? Se pegar algum histórico dele quando ele era árbitro, né? Quantas besteiras ele já não fez, né? Marcou um pênalti que o jogador tropeçou nele mesmo. Você vai esperar o quê? Vai esperar o quê? É verdade. E Breno, aproveitando que você tá aí, o que você achou da partida aí do Borussia Dortmund contra o Paderborn? Era um resultado esperado para você? E assim, você acha que o resultado foi enganoso ou não? Você acha que foi um bom resultado? O resultado foi ótimo, claro, né? Falar de resultado, mas o desempenho te agradou? Agradou no segundo tempo um pouco, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui, né? Até para poder falar. Foi um jogo meio que até o 3-1 foi um jogo difícil, foi um jogo complicado. Quando fez 2-1, né, num pênalti que já foi falado aqui, né, meio controverso, eu também não marcaria, né, se tivesse que marcar, tinha que ter marcado contra o Bayern, mas, enfim, até aquele momento, estava um pouco complicado o jogo. Aí logo em sequência a gente fez o 3-1, e aí já deu aquela baixada de bola no Paderborn. E aí abriu a porteira, né? Aí foi fazendo os gols, né? Mas eu tenho um dado aqui interessante, eu não sei se vocês vão concordar, mas no segundo tempo contra o Wolfsburg, os 2 tempos contra o Bayern, e o primeiro tempo e até os 3-1, eu achei que o time não jogou bem, foi muito mal, muito toque de bola, muito sem objetividade, né? O Paderborn, ele fez lances perigosos no primeiro tempo, mais do que a gente, né? A gente acho que deu 3 chutes no primeiro tempo, e só sendo que aos 20 e poucos, aos 23, que a gente deu um lance perigoso, e aí que o narrador também comeu bola, né? Gritou gol sem gol. Né? Então, se não me engano foi o Guerreiro, né? Foi o Guerreiro, acho que foi aos 23, que até a musiquinha rolou, mas a bola nem tinha entrado. Foi uma comida de bola aí do pessoal da Fox. Até eu gritei gol na hora também, vamos lá. Parecia tão na cara que já era gol. E aí, muito tarde pro Sancho, né? Fez 3 gols, né? Voltou a ser o Sancho. Mas a equipe sem um centroavante, sem um 9, de fato, eu não sei na visão de vocês, que o time fica
completamente aéreo. Sem um homem de referência, a bola não chega, fica meio que enrolado. Não sei a opinião de vocês, mas esses eram meus dados que eu trouxe para hoje. Excelente observação, Renan. Você acha que o time ficou mais aéreo, mais sem efetividade, sem centroavante? Então... Sim, muito mais. Até isso já entra no que a gente conversou aí esses tempos, né? Que é a falta de planejamento, porque assim, se vamos supor que nós três aqui somos jogadores e tem mais um que acompanha a gente, que é o atacante. A gente treina como? A gente treina com o atacante, certo? E conhecendo o Favre, eu acho que dificilmente ele deve treinar sem um atacante, a não ser que ele saiba que o Haaland não vai jogar. Se chega na hora do jogo, a gente não tem aquilo que a gente treinou, a gente vai ficar perdido. Então é isso que o time mostra em campo. Que parece que não teve um treinamento sem o Haaland. Porque o time começava tocando e parecia que eles esqueciam que o Haaland não estava no jogo. Aí chegava na hora de alguém aparecer ali para chutar pro gol, não tinha ninguém. Então, realmente parece que o time fica voado, parece que perde objetividade, né? E fica só nos toque para lá, toque para cá, toque para lá, até com o Haaland não marcou em 2 partidas que ele jogou. Por quê? Porque a bola não chegou para ele também. Foram 2 jogos que o Haaland praticamente não era um torcedor dentro de campo, mas não por culpa dele, por culpa do time que ficava de toquinho para lá, toquinho para cá, toquinho para lá, toquinho para cá e não tinha objetividade. Esses 2 jogos que o Haaland ainda parecia que tentavam jogar a bola para ele, porém nesse último já não, eles procuravam o Haaland em campo, né? Falando nisso, né? Vocês falaram do Brandt, que tentou fazer o papel. Ele até tentou fazer o papel. Não é dele, né? Ele não é um cara que chega para ser centroavante. Então, ficava um vazio na grande área contra o Paderborn. Os jogadores iam e tipo, não tinha ninguém ali. Então tinha que ser um pouco o Brandt, tinha que ser o Guerreiro, né? Tinha que ser algum outro jogador. O Sancho, de vez em quando aparecia, mas não são jogadores de ofícios ali. Eles pisam na área, mas não é o cara que fica na área, que fica ali. Não estou falando que o Haaland é grosseiro, óbvio que não, mas ali naquele setor, eles não estão acostumados a ficar. Então, como fica um rodízio, fica completamente... como posso falar? Fica meio vazio. Bagunçado, né? Fica meio bagunçado, fica meio desorientado ali o ataque. Sim, isso também volta naquilo que a gente já falou, a falta de planejamento, porque assim, tudo bem, vamos supor, não sei o que aconteceu, mas o Alcácer falou, não quero mais ficar, quero ir embora. Sobe alguém da base, tem a base lá pra quê? Tudo bem, é o moleque que tá vindo da base, ele sabe que ele não vai jogar sempre, ele não vai ficar cobrando o Favre, ele vai saber que ele vai ter que esperar. E numa oportunidade igual tem agora, e aí? Se tem um atacante de ofício na reserva, um moleque da base, é uma oportunidade ótima para desenvolver um jogador que pode vir a se tornar um craque, né? Em vez de ficar... E poderia até efetivar ele no time e não ter que gastar com outro atacante por causa da falta de planejamento. Mas... Pode falar. Não, pode falar, Breno. Nesse tópico, né, de pegar um moleque da base, é exatamente isso. O Borussia tem essa essência, né, de você ver que trouxe jogadores novos, né, como o Sancho, como o Pulisic, né, ele tem essa característica. Lógico que ele contrata jogadores prontos também,
E não dá para você fazer um time de sub-20 para jogar o campeonato alemão. Mas, sabe, em alguns certos momentos, você precisa olhar um pouco a base. Igual um centroavante. No sub-18, sub-17, né, são jogadores que podem jogar no time principal. E deixar ali no banco. Uma hora vai precisar. E como precisou contra o último colocado. E não tinha. Você tinha o Gosso, que entrou naquela nhaca, e você tinha outros jogadores. Mas, assim, você fazer arranjos, né? Você fazer arranjos sempre não é uma boa. Então, pega um moleque da base, você fala, você vai jogar 2 jogos no ano. Sei lá, 2, 3, 4, 5 jogos no ano. Mas ele vai estar ali. Quando precisar, ele vai estar lá, vai estar treinando, vai saber como os caras jogam e uma bola ou outra vai pintar para ele. E pode fazer ou não um gol. E até só pontuando ainda isso, pensa comigo, você tá colocando o moleque da base num jogo contra o último colocado, então ele não vai sentir a pressão. Ele vai jogar mais leve, porque não é um jogo que exige pressão, é o último colocado do campeonato. Exato, também tem isso, vai jogar, você pode errar o gol, dentro do gol você pode errar, mas vai lá, sem crise. Joga o seu futebol, sabe? A gente não vai te pressionar. Vamos ver como você vai render. Se você for bem, ok. Se não for, vai continuar trabalhando e, né, você vai se desenvolver e no outro ano você vai estar mais preparado. Só que a questão aí é que eu concordo com vocês dois, acho que é o correto mesmo, mas a gente tá falando do Favre, né? O cara que nunca colocou o Balete para jogar, salvo exceção um jogo. Um técnico que coloca o Witzel contra o Bayern de Munique somente aos 40 minutos do segundo tempo. Um cara desse nunca vai usar para colocar um moleque da base, sem chance. Ele tem uma filosofia de trabalho que é altamente questionável e por isso que ele não merece ser técnico do Borussia Dortmund, né? Sim, é verdade. Infelizmente, né? Mas aí no caso, também já se volta pro planejamento, porque tudo bem, ele é o técnico, mas tenho certeza que se o Zorc, seja quem for, chegar lá e falar, meu querido, tá aqui, é pra usar, que é da base. Não quero saber quando você vai usar, pode usar uma vez, mas vai ter que usar. Aí eles que se virem, porque não dá, mano. Inclusive, eles estão literalmente fudendo no FIFA, porra, porque a gente tem que gastar dinheiro comprando atacante quando a gente vai fazer o modo carreira. Se ele já tivesse feito esse serviço, era um dinheiro a menos que você tinha que gastar no FIFA, cara. Então não dá. Precisa ter um atacante reserva, nem que seja sub-9 aí, usar a base pra alguma coisa, mano. E colocar um parênteses aí do Belardi, que quando ele não coloca como zagueiro, né? Coloca quase como segundo volante ali, primeiro e segundo volante. Que não é dele também, né? Parece que quer queimar o garoto. É a minha opinião. Não sei se vocês concordam. Inclusive eu já li que existem especulações já que se o Favre fica, ele sai. Tá, né? Melhor ele ficar do que o Favre ficar. Não, o Favre pra mim já não dá mais, né? E se continuar com ele aí, é assinar sentença de burrice. A diretoria vai estar assinando uma sentença de burrice. Por tudo que já aconteceu já. Até só aproveitar que a gente entrou nesse assunto aí, a gente estava aqui conversando antes, né, que um nome que está sendo especulado já, o Bild já noticiou que dificilmente o Favre vai estar com a gente, graças a Deus, para a temporada que vem, Jesse, um americano, técnico do RB Salzburg. Tá sendo um nome, pelo menos aqui pelo Twitter, que eu vejo que tá circulando pela Alemanha, é o nome mais forte para ser o nosso novo técnico, né? Ele inclusive fala alemão porque já foi auxiliar no RB Leipzig. Ele começou no RB de Nova York, então ele sempre trabalhou com a
franquia da RB, né? Nos times da RB. Então, ele até deu uma entrevista recente falando que se sentia muito feliz de ter o seu nome especulado no Dortmund. Então, eu acredito e rezo todo dia para que Favre não esteja mais com a gente na temporada que vem, e vejo o nome dele como um bom nome, porque tem um sanguezinho para os lados de cá, né? Americano, e não acompanho o Salzburg, lógico, mas pelo que eu vejo faz um bom trabalho. Eu pesquisando também, né? Até para escrever para o site, tem umas coisas interessantes, né? Lógico que não dá para você ter uma noção de como ele trabalha a parte tática, mas e outra, né? Lógico que não são campeonatos tão competitivos, né? Tão fortes, né? Mas o cara ganhou já uma Copa da Áustria. Eu acho que você ganhar um campeonato, por mais que não seja tão forte, tão competitivo, é uma competição, né? Você tem que ver com bons olhos, você tem que ver como é o trabalho. Eu acho que para um cara de 46 anos, um cara jovem, que também já ganhou um prêmio de melhor treinador dos Estados Unidos, eu acho que é interessante. Você pega uma nova linhagem, você pega um novo modelo de treinador, né? Uma nova geração que está surgindo. E ele já fala alemão, né? Passou um tempo no RB aí da Alemanha. Então, pode ser, se for uma tentativa válida, eu acho que pode, né? Do que você ter o Kovac, que afundou o Bayern de Munique. Então, pelos nomes assim que a gente anda vendo, não conheço, né? Reafirmo que não conheço o trabalho do Jesse, mas eu acho que ele tem uma certa credibilidade, tem uma certa experiência. Eu acho que você trazer um cara novo pode dar um sangue novo pro elenco também. Exato, Breno. E assim, eu também não tenho propriedade para falar do campeonato da Áustria, mas deu para ver o Salzburg jogando na UEFA Champions League, e deu trabalho pro Liverpool, deu trabalho pro Napoli. O Haaland, né? Haaland jogou muito bem nesse Salzburg, também vimos o futebol do japonês Minamino, que se transferiu pro Liverpool. Tem um coreano lá, o Hyang, lá, que também jogou muito bem, inclusive até foi especulado na última janela esse coreano no Borussia Dortmund. Então, vejo com bons olhos qualquer tipo de mudança em relação ao cargo de treinador do Borussia Dortmund. Acredito que, independente se for os técnicos do Salzburg ou for os técnicos, já vejo com bons olhos. O importante é o Favre sair, porque precisamos mudar de áreas na parte técnica. E eu observei na leitura de vocês dois que, assim, e acredito que quem está nos ouvindo, eu não quero que as pessoas que estão nos ouvindo tenham essa impressão, mas é que, assim, nós criticamos aqui o Borussia Dortmund dentro da partida contra o Paderborn, mas talvez ainda tenha um resquício ainda da derrota contra o Bayern, né? Porque um time que ganha de 6-1, é claro que esse time jogou melhor e mereceu vencer. O problema é o nosso desempenho. E assim, nós sabemos que um desempenho que tivemos contra o Paderborn, contra uma equipe um pouco mais assim, encorpada, aí fica mais difícil vencer. Mas como por ser o Paderborn, o adversário ser frágil, aí uma hora a bola entra, uma hora um contra-ataque encaixa, até porque nossos gols também foram muito de contra-ataque. O Sanches praticamente fez um gol tranquilo, ele podia tocar a bola pro meio pro Hazard lá no seu último gol e acabou finalizando. Então fica essa impressão aí, mas não estamos tirando o mérito nem um pouco do Borussia Dortmund. Pode concluir, Renan. Falar um minutinho. Só até ainda sobre o técnico do Salzburg, né? Eu vi um vídeo dele no intervalo de Salzburg e Liverpool, inclusive mandei até pro Joel já, depois mando pro Breno também, que ele, aparentemente, pelo vídeo, ele tem o que a gente sempre bate aqui na tecla, que é chegar no vestiário, dar um tapão na mesa e falar: e aí, filha da puta, vai jogar ou não vai? É isso que a gente precisa, às vezes, parece, com o nosso elenco. Por quê? Porque o time entra dormindo. Então, esse vídeo dele já me agrada. Já um intervalo de jogo dele já foi mais eficaz do que o Favre em 2 temporadas. Então, até
só pra fechar o assunto dele, né, do Jesse. Pode falar, Breno. Vocês, não sei quem falou do Sancho que podia ter tocado pro Hazard, né? Interessante que não sei vocês, mas a impressão é que ele ainda, depois do gol, ainda tava meio puto com o Sancho não ter tocado. Deu uma impressão que ele ainda ficou meio puto ali. Eu dei uma risada, mas eu não sei o que vocês acharam, mas ele achou que dava pra passar. E o outro toque é que os caras da Fox, pelo amor de Deus, os caras, toda vez que quando falava o nome do Hazard, falava azar, mano. Azar. Pô, pelo amor de Deus, mano. Azar? Azar, literalmente? Olha o azar ali. Pois é. Mas, Breno, eu também tive a mesma leitura que você, né? Que o nosso querido Thorgan Hazard, ele não gostou. Mas, para fazer só a minha culpa aqui, para defender aqui nosso querido belga, muitas vezes, eu sempre reparo nos jogos de futebol, quando tem um lance específico, um lance como esse, por exemplo, né? Que o jogador pode tocar para dentro, o outro só empurrar para o gol e sai comemorando, e o cara que seria da assistência faz o gol, né? Não toca, acaba sendo palminha. E a maioria dos jogadores, por mais que o companheiro faça gol, a maioria faz cara feia. A maioria deles. Eu lembro uma vez na Copa do Mundo, acho que foi Holanda e Costa do Marfim, não lembro. Isso aí foi 2006, faz muito tempo. É um exemplo que eu vou usar porque me veio aqui na cabeça, faz muito tempo. O holandês Van Nistelrooy fez um gol e o Van Persie estava do lado dele. Mesmo o Van Nistelrooy fazendo gol, o Van Persie queria que ele tocasse a bola no pé dele e ele não gostou, sabe? O cara feio. Então, assim, acontece muito disso. No Real Madrid mesmo, o Cristiano Ronaldo e Bale acontece isso, então não é exclusividade do nosso querido Hazard, não, mas de fato ele não gostou muito do Sancho ter tocado. Você também teve essa leitura nossa aí, que o Hazard não gostou de não receber o passe? Sim, mas aí eu me coloco no lugar do Sancho. Você já marcou 2 gols, vai fazer um hat-trick. Você sabe que você consegue marcar o gol. Você vai tocar? Vai nada, moleque novo. Exatamente. E é normal dos jogadores não gostar, né? Todo mundo, dificilmente o cara vai passar a bola, ainda mais uma goleada dessa. Você acha que vai perder a chance de marcar o dele? Agora, se fosse no 0x0, certeza que ele tocava. E falando um pouco do Sancho, pra mim ele foi tem que ser o cara do jogo, mas é impressionante, talvez, lógico que ele ainda é novo, mas provavelmente essa deve ser a melhor temporada dele, né? 17 jogos, 17 assistências, mesmo voltando de lesão, né? Ele entrou ontem domingo pela primeira vez, entre aspas, né? Como titular, né? Ele voltou, mas são números para uma Bundesliga muito expressivas. Por um jogador como o Sancho, 17 gols e 17 assistências, mostra como ele tá muito firme em campo com o Borussia. Ô Breno, eu lembro quando o Dembélé jogava no Borussia Dortmund, o Renan é testemunha disso. Nós estávamos num bar, né? Na época era na Moca, nosso point da torcida do Borussia Dortmund Brasil aqui em São Paulo, no Empório Borussia, no bar Empório Borussia. Aí fomos campeão da Copa da Alemanha e eu tava bêbado já, claro. E aí eu disse para todo mundo lá, eu falei que o Dembélé com certeza seria um dos melhores jogadores do mundo, mas ali eu estava bêbado. Agora diferentemente, né? Eu estou aqui no podcast falando com vocês, né? Apresentando aqui com vocês. Estou com um copo de café na minha mão, não estou embriagado, muito pelo contrário, estou acordado, inclusive. E afirmo aqui, bato na mesa aqui e afirmo aqui para vocês que o Sancho, esse eu posso afirmar sem medo nenhum, esse sim será um dos maiores jogadores do mundo, a nível de classe. Esse moleque joga é impressionante. Só se acontecer, sei lá, um distúrbio mental, de comportamento dele, não sei, aconteceu o mundo acabar para ele não ser. Mas é impressionante como é que ele joga bola, o Breno. Eu concordo com você que essa é a melhor temporada dele. Isso o Renan concorda, né? Concordo plenamente com vocês, inclusive tem a camisa dele, mesmo se for embora do Dortmund, eu tenho. Queria ir pra Dortmund pra ter uma foto e um autógrafo com ele, porque, assim, sei que o Royce é Royce, né, mas pós-Royce, pra mim o Sancho é um dos cargos de, não ídolo, porque ídolo é uma palavra muito forte, mas o meu jogador preferido do elenco. E igual você falou, já se manter essa pegada aí, logo ele consegue sim ganhar
essa bola de melhor do mundo aí, porque tem futebol para isso. Infelizmente a gente sabe que não vai permanecer no Dortmund, porque o assédio é gigante e as cifras são mais gigantes ainda, mas se ele tiver cabeça e não for igual o Dembélé, tranquilamente ele consegue ganhar esse título de melhor jogador, porque até recentemente o Golden Boy foi pro Félix do Atlético de Madrid, o que eu vi como injustiça, porque o Sancho jogou mais que ele. E o Félix atualmente não tá jogando nada. Tudo bem, tá parado, mas quando o futebol estava em ativo, ele tinha decaído bastante naquilo que se esperava dele pela temporada. Eu gosto do João Félix. Eu acho ele um bom jogador, mas assim, hoje o Sancho tá acima dele. E eu acho que ele provavelmente deve ganhar a bola de ouro antes que o Neymar. Se que o Neymar não vai ganhar nenhuma, eu acho. Na minha opinião, eu acho que ele não ganha nenhuma. Não ganha porque é mídia, não é futebol. E se você for ver, o Sancho, ele é muito mais efetivo, ele joga mais pra frente do que pro lado. O Neymar é mais firula, faz gol e tal, mas é mais drible. O Sancho é mais finalidade, né? É mais pontual. Ele vai mais... Executa melhor, né? Execução melhor. E sobre o posto que você falou desse não ídolo, colocando um pouquinho, quem poderia ser depois do Reus, depois do Reus, poderia ser o Götze, cara. O Götze, eu gostava pra caramba dele, mas acho que a segunda passagem dele apagou completamente esse brilho que a gente tinha nesse menino, né? Infelizmente as circunstâncias, né, que o Götze colocou na carreira dele acabou meio que tirando essa possibilidade de ele ser considerado ídolo da torcida. Lembrando que o Sancho somente não será um ídolo do Borussia Dortmund, e acho que não vai ser porque vai ter uma passagem curta, até porque vai ser sediado por outros clubes com cifras maiores, e quando nós colocamos que ele vai sair do Borussia Dortmund, não é porque estamos diminuindo o Borussia Dortmund, porque existe um mercado financeiro e existem clubes mais ricos e que têm poder de barganhar esses jogadores, né, de pincelar esses grandes jogadores. Mas se ele jogasse uns 4, 3 anos, com certeza seria um candidato a ídolo. E para ser ídolo no clube hoje em dia, tem que ser mais ou menos como o Marco Reus né? Jogar muito tempo no clube, ser uma bandeira do clube, então se torna algo mais especial. Mas sim, até só pontuando, fora do Dortmund, que não é comum a gente ver esse status em qualquer jogador, né? A gente tem por aí pouquíssimos jogadores, até não só para também, não é porque não acontece só com o Dortmund, né? São vários times, então, tipo, hoje em dia que a gente pode considerar um ídolo que ainda tá no time há muito tempo, são poucos, Messi, que eu lembro agora, Messi e Messi. Cristiano Ronaldo era do Real Madrid, mas já não tá mais lá, então é ídolo por tudo que ele fez, mas não tá lá ainda, então... que o Real Madrid tá diferente dos ídolos, né? Sim, a gente tem um outro que eu falei do Real Madrid, agora eu lembrei que a gente pode considerar um ídolo que tá há muito tempo no time, é o Marcelo. Sim, o Ramos também. Sérgio Ramos. Então a gente não é tão comum a gente ver esse status de ídolos para jogadores que ficam muito tempo, né? São poucos que têm esse tempo. Então eu diria até que o Reus está num grupo pouco seleto de ídolos que permanecem no seu time, né? Vou fazer uma perguntinha para vocês rapidinho aqui, só um ping-pong, bate-bola. O Lucas Piszczek, vocês consideram o ídolo do Borussia Dortmund? Renan? Eu considero, porque pode ser que pra gente aqui do Brasil a gente não entenda tanto a dimensão dele, mas eu vejo que lá em Dortmund ele tem um status de ídolo, sim. E você, Breno? Sim, eu vou nessa mesma toada, né? Eu assino embaixo com o relator Renan. É difícil a gente aqui do Brasil
ver o quão importante é o Piszczek na história do Borussia e o Borussia na história do Piszczek, né? Mas sim, ele é um ídolo, ele tá lá mais de 10 temporadas, e não é questão só de 10 temporadas, e não é só questão de títulos também, lógico que isso ajuda, mas é o comportamento, é a seriedade, né? Tudo que ele faz em campo, fora de campo. E é por isso que ídolos são ídolos, né? Você pode até falar, mas o Royce se machuca. Sim, se machuca. Mas você não acha... E é muito diferente do Götze. Você acha que o Real não tá triste? Lógico que ele tá triste. Fala, mas ele ganha dinheiro. Não interessa, ele tá triste. Eu ouvi um tempo atrás a história dele contada pelo Futirinhas, sabe? Tipo, ele ama o clube, ele torce pro Dortmund, ele veste as cores aurinegras, e isso é importante. E ele falou que já teve outras propostas, igual o Totti teve na Roma, e não saiu. Ficou. Lógico que o Royce teve que sair por um período, mas na primeira oportunidade que teve para voltar, ele voltou. O Totti não, o Totti ele ficou. Mas assim, a idolatria dos dois é imensurável, tanto para Roma quanto para o BVB. Perfeito, Breno. E bom, só para nós encerrarmos o tópico, né, que nós acabamos puxando um pouco mais de assunto em relação à Bundesliga e aprofundamos em outros assuntos, acho que não precisa nem discutir quem foi o man of the match entre o jogo aí do Borussia Dortmund e Paderborn, né? Acho que todo mundo aqui vota no Sancho, correto? Sancho. Correto. Beleza, então segue. Então, só para pontuar aqui a Bundesliga, né? Não, é verdade. Pontuar a Bundesliga, ainda continuamos aí na segunda colocação. O primeiro colocado é o Bayern de Munique. E agora sim, para fechar, eu quero que vocês dois, Renan e Breno, que vocês dêem um recado para os nossos torcedores, né? O que vocês diriam para os nossos torcedores, para a galera que está nos ouvindo aqui, para eles ainda manterem a empolgação diante da Bundesliga, mesmo sabendo que a disputa pela primeira colocação está mais difícil, a nossa briga agora é pela segunda colocação. O que vocês diriam para esses torcedores ainda manter-se empolgados com a Bundesliga dessa temporada? Começando pelo Renan. You never walk alone. Só isso já basta. Perfeito. Breno? Pontuando um pouquinho, eu acho que sim, acho que temos que brigar pela segunda posição. Como eu falei, né, na minha coluna na segunda-feira, né, em relação à derrota e as consequências que isso pode trazer, né, porque existia a primeira colocação e aí veio a frustração da derrota, só que a gente não pode parar, a gente não pode só ficar nessa lamentação. Os outros times estão vindo, né? Então a vitória de domingo é importante. Para quê? Para nos motivar, para nos manter ali. Porque são 4, 5 pontos atrás do pessoal que está na Liga Europa. Então existe um campeonato, não é? Existe um campeonato e existe pontos. Você tem que adquirir esses pontos. Então, se você broxar, acontece derrotas. E os outros times estão vindo aí. Estão querendo a Liga dos Campeões, como o Borussia quer. Então, o segundo lugar é a consequência de você querer brigar pela primeira posição. E não a segunda colocação é a consequência de só porque agora a gente está em segundo, vamos lutar pela segunda posição. Não, você tem que jogar para brigar pela primeira e a segunda colocação é a consequência. Você não pode desanimar. Perfeito, Breno. Também tem essa leitura também, é importante, eu sei que está mais difícil agora, concordo com vocês, mas sempre tem que lutar pela primeira colocação, resguardando a segunda colocação, é claro, porque lembrando, né, vaga direta para a Champions League é muito importante, até para a questão financeira do clube, não é verdade? E bom, agora sim, encerrando aqui essa parte da Bundesliga, todo o contexto da nossa classificação, vamos entrar aqui de cara
né, para o nosso quadro Duelo de Lendas. E hoje, os dois jogadores, assim, o Duelo de Lendas hoje ele é pela perspectiva de quantos jogadores preenchem o coração do aurinegro, o quanto eles representam a bandeira do Borussia Dortmund, né? É um duelo de lendas de praticamente dois lords, né? Por que não Kaiser, né? Porque são da Alemanha. TD contra Sebastian Kehl, né? O nosso grande lateral esquerdo brasileiro, ídolo, contra o nosso grande volante, né? Também ex-capitão do Borussia Dortmund e também ídolo, começando pelo Renan. Renan, com quem você fica? Com o DD ou com o Kehl nesse duelo de lendas, sob perspectiva aí de idolatria da torcida e de quanto ele representa o Borussia Dortmund? Olha, eu fico com o DD. Não é por nada não é puxando pro nosso lado aqui do Brasil, mas a idolatria que eu vejo que eles têm com o DD é de um jeito especial. Ainda mais se tratando até por ser brasileiro e ter essa idolatria lá, não só a torcida, até o clube também, a idolatria que tem com ele mostra isso. E pra mim o DD é um ídolo que por lá não tem como comparar, né? Perfeito. Breno? É uma briga boa, né? Uma briga boa. Igual você falou que são posições diferentes, eu acho válido, né? Também vou ficar com o DD. Eu acho que você vê toda essa atmosfera que eles têm com o DD é excepcional. E o DD também imortalizou a camisa 17, né? Foi com ele que esse número começou a vir, né? Com grandes jogadores. Então, eu vou ficar com o DD também. Legal. Bom, eu também vou acompanhar vocês, os relatores, votarei no DD. Acredito que ele tenha o maior carinho do torcedor aurinegro. É claro que vai ter um carinho mais especial de nós, por sermos brasileiros também. E vou trazer um exemplo de uma torcedora alemã que eu conheci aqui no Brasil, a Nadine. A Nadine, ela morava em Minas Gerais, ela tinha uma pub lá do Borussia Dortmund em Minas. Hoje ela não está mais em Minas, ela voltou para a Alemanha. Mas ela tinha como maior ídolo o DD, o Borussia Dortmund, ou seja, um alemã, né? Ali de origem alemã mesmo, nasceu na Alemanha. E tinha como maior ídolo um brasileiro, que é o DD. Isso não diminui o tamanho do Kehl, mas enaltece aí, destaca aí o quanto o DD é querido pelos torcedores aurinegros. Então, esse duelo de lendas aí, né? Nosso vencedor é o DD e com todo o merecimento. E é isso, né? Vamos dar continuidade aqui agora voltando. Agora é o seguinte, agora é o quadro Flop ou Foda, que era para ter acontecido no podcast passado e não aconteceu. Eu só adiantei um dos integrantes aqui do Flop ou Foda, que foi o técnico Fábio. E aí todo mundo respondeu que era flop e tal, depois acabou por aí, né? Não precisa nem justificar, nem precisa de fato. Agora vamos continuar o Flop ou Foda agora com 5 técnicos aqui para vocês opinarem. Estou começando aí pelo Renan. Renan, flop ou foda? Peter Bosz, atual técnico do Leverkusen e ex-técnico nosso. Pra mim é flop. Tá fazendo um trabalho lá no Leverkusen melhor do que fez aqui em Dortmund, mas ainda considero flop. Breno? Compre o relator. Flop. Até porque eu odeio ele por causa daqueles 4-0 que ele tomou empate. Nossa, verdade. Nossa. Aquilo é uma vergonha, né? Fala a verdade, né? Nem no videogame isso acontece, tá ganhando de 4-0, mas 3-0 você pode tomar um empate, uma virada, mas 4-0 não dá. Em nenhum lugar do mundo você pode ganhar de 4-0 e tomar um empate. Não pode. O cara tem que ser demitido assim que acabou o jogo, tem que ser demitido na hora. Não tem como. Não precisa nem tomar banho. Não precisa nem tomar banho, pode ir embora. Pode ir embora, não precisa nem ter reunião presencial, já manda um SMS ali, já era. É que usam SMS. Eu uso SMS ainda, né? Sem crédito. Tô sem crédito, SMS. Vamos lá. Flop ou foda agora. José Mourinho, português polêmico. Renan. Pra mim ele é foda. É polêmico, mas eficaz no trabalho que ele precisa desenvolver, né? Não tem nem muito o que falar dele. Breno. Foda. Ele, apesar que nos últimos anos aí ele não tem conseguido manter a regularidade, mas você ser campeão da Champions League com o Porto
O Porto é um time grande, mas é uma outra questão, é um outro momento. E você ter um menino chamado Carlos Alberto com quem você briga e o cara faz o gol do título com 19 anos, é foda. Não sei nem o que falar. Acompanho novamente os relatores, para mim ele é muito foda. E tem uma história dele, quando ele enfrentou o Barcelona, acho que na semifinal da Champions, que o Figo, acho que era auxiliar lá da Internacional, que o Figo aposentou e ficou como auxiliar ali, né? E aí ele tava dando volta no Camp Nou, aí ele falou pro Figo acompanhar ele. Aí o Figo não entendeu porque ele queria que ele acompanhasse ele. Aí ele acompanhou. E aí a torcida do Barcelona toda se revoltou contra o Figo, porque existe a história, né? Você deve saber que o Figo era jogador do Barcelona em 99, e no 2000 se transferiu para o Real Madrid, é claro que ele foi o melhor do mundo. E aí foi a maior polêmica que existiu na época, jogavam garrafa de vidro em cima do Figo quando ele ia bater escanteio e tal, isso no 2000, né? Exatamente. Cabeça de porco, tudo. Acho que foi o maior protesto contra um jogador que eu vi na minha vida. E aí, o Mourinho começou a dar volta no Camp Nou com o Figo. Aí depois o Figo perguntou por que ele fez isso. Aí ele falou assim, é o seguinte, o Barcelona é uma torcida muito inflamada, ainda mais em semifinal. Então, eu tirei o foco deles da partida para focar o foco em você. Eles não vão conseguir apoiar o time deles agora. Vai ser melhor para nós. Animal isso. Animal. A leitura do cara, sensacional. Então, coloco o José Mourinho como foda e seria muito bem-vindo no Borussia Dortmund. Tenho certeza que pelo menos o Mourinho tem aquilo. Desculpa aí talvez o baixo calão, mas ele tem pulhões. O Mourinho tem pulhões diferente do Sonso lá, do Sonso dele. E é muito parecido com o estilo do Luxemburgo, né? Ele vai fazendo artimanhas durante o jogo para distrair o adversário, para distrair a arbitragem, para poder fisgar na hora H. São mentes muito boas. Exatamente, né? Ele tem uma leitura não somente dentro de campo, mas fora de campo também. É um monstro. Continuando, ex-técnico do Real Madrid, da seleção espanhola, Lopetegui. Renan? Pra mim ele é flop. Foi pelo trabalho que ele fez assim, no Real Madrid, não curti não. Breno? Também não curti muito não, viu? É flop. Foi muito mal, concordo, acompanho vocês, foi muito mal no Real Madrid, até porque vamos lembrar que ele era técnico da seleção espanhola. Durante a Copa ele fechou com o Real Madrid, e aí foi quando tiraram ele, né, da seleção lá, e a Espanha ficou à mercê na Copa do Mundo, e por isso que também fez uma campanha pífia na Copa do Mundo. Então, para mim, é flop. E dando continuidade aqui, esse aqui talvez, acho que vai ser um pouco mais disputado, na minha opinião, se depender de mim, é claro. Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, talvez lendário técnico do Arsenal, né? Flop ou foda, Renan? Pra mim ele é foda, apesar dos pesares, mas eu gostava do trabalho dele, dos jogos que eu vi. Ele é um técnico que sabe ver o jogo, né? Mas é difícil você falar de alguém do Arsenal, porque o Arsenal já tá numa decadência faz um tempo, então isso também influencia às vezes na visão de quem tá trabalhando no Arsenal, né? Mas pra mim eu considero foda. Breno? Foda. O Wenger é um puta treinador, né? Fez aí trabalhos memoráveis no Arsenal. Aquele título 2003, 2004, foi invicto. Acho que foi isso. Teve um ano que ele ganhou invicto a Premier League, que não é fácil ganhar a Premier League, né? Você vê que o Arsenal também tem essa essência do Borussia de trazer jogadores jovens, jogadores que estão no começo e fazer eles evoluírem. Então, para mim, ele é foda. Olha, eu vou colocar aqui, eu vou votar diferente de vocês, mas eu vou tentar justificar, né? Mas sempre respeitando a opinião, né? Porque a gente vota, né? O flop é o foda. Assim, a forma como ele jogava, a filosofia do Arsenal era muito bonita, né? Esse time que o Breno citou aí, que foi campeão invicto, era um time sensacional. E até por isso que eu considero que vou justificar meu voto flop, porque o Arsenal era um dos melhores times do mundo naquela época, né? Tinha o Henry, Bergkamp, Ljungberg, Pires, Campbell, Lohan, Ashley Cole, né?
que também era o tinha o Cima, depois o Lehmann no gol, e ele não conseguiu o título de Champions League. Acho que faltou isso para ele ser um técnico consagradamente foda. Então, diante que ele não conseguiu levar esse time no título de Champions League, eu coloco como flop. Mas, assim, respeitando a história dele, acho que o torcedor do Arsenal vai me xingar pra caramba se me ouvindo aqui. Vai falar, esse cara tá falando, quem tá falando? É só minha opinião só, mas se vocês não gostam da minha opinião, tem a opinião aí do Renan e do Breno aí, que vai preencher vai preencher o coração de todo mundo aí. É como eu sempre falo no início da minha coluna. Respeitar as opiniões, sem xingamentos. Opiniões são válidas e cada um tem a sua. Exatamente, tá vendo? Obrigado, Breno. E esse foi o nosso flop ou foda dos técnicos. Achei bem legal, bem bacana trazer mais esses duelos de flop ou foda, também de duelos de lendas também, pra dar mais justificado. Oi? Não tinha mais um, não? Já tinha, que foi antecipado, que foi o Favre, né? Ah, não, é verdade, tem mais um, é verdade, tem mais um, esqueci. O Pochettino, né? Sim, eu peço desculpa aos nossos ouvintes do Borussia Dortmund Brasil, nosso podcast, tem um Pochettino, é porque acho que a opinião aqui é unânime, mas vamos lá, vamos começar por Renan. Renan, Pochettino, flop ou foda? É foda. Inclusive queria no Dortmund, mas não vem, então paciência. Paciência. Breno? Eu vou mudar. Apesar de eu achar que ele pode vir pro Borussia, eu acho que é um bom treinador, mas por enquanto, para mim, é flop. Eu acho que tem bons trabalhos, tal, mas ainda não vingou. Ainda não conseguiu um lugarzinho dele. Mas sim, os trabalhos estão evoluindo, mas ainda falta. Por isso que para mim é flop. Boa, Breno. Você vê como é bom a diversidade de opiniões, né? Para mim ele é foda. Mas eu não deixo de me apegar ao que o Breno falou, que é verdade que ele precisa de ter trabalho com resultado de fato, né? Que, assim, que o técnico vai ser lembrado por títulos, por exemplo. Eu falei do Wenger aí, né? Se ele tivesse uma Champions, teria mudado a minha opinião, mas não tem. Aí basei minha opinião no tal, né? Ele é foda por causa que não tem isso. E o Pochettino também, se o Pochettino for esse técnico para sempre, nunca ganhar nada, aí se fizer um flop foda amanhã, talvez mudemos a opinião, talvez o Renan mude a dele, talvez eu mude a minha. Mas eu votei... Eu até votei nele como foda, mas ficou clara a pipocada que ele deu na final da Champions, porque aquela pra mim, entre Tottenham e Liverpool, foi a pior final de Champions que eu já vi. Sim, sim. Só pra concluir meu voto e tocar no que o Renan falou aí, eu acho ele foda, mas assim, agora voltando ao que o Renan falou, essa final foi muito ruim, Renan, muito ruim. E assim, por isso que eu estava torcendo de forma assim, veemente, assim, de forma, sabe, pro Ajax ir pra final contra o Liverpool, porque ia dar muito mais jogo, porque era dois estilos de jogo bem diferentes. Ia ser um jogaço se fosse Ajax e Liverpool. Mas aí, do nada, o Lucas Moura, do nada, jogou como Messi, como Cristiano Ronaldo ali. Sei lá que baixou no moleque lá, fez gol pra caramba lá. Acabou com tudo. Mas pra mim foi um pecado com aquele Ajax, que era um Ajax que tava... estourando com um timaço. Nossa, foi um pecado. Foi foda. Eu tava torcendo pro Ajax também, ir pra final. E ia torcer pro Ajax na final também, não ia torcer pro Liverpool, não. Já que eu também nem torci muito nem pro Liverpool, nem pro Tottenham, assim, mas eu ia torcer muito mais pro Ajax. Puta jogo bonito, sabe? Jogo pra frente. Exatamente. E assim, o Ajax tem novamente um time daquele, o torcedor do Ajax, desculpa dessa notícia para você, mas é muito difícil, talvez daqui uns 20 anos vocês consigam um time daquele. Que é um time muito acima da média, né? Era Tadic na melhor fase, De Jong, Deli juntos, Ziyech jogando muito. O Dobek estava jogando bem, tá? Mas talvez eram mais fracos ali deles ali. Não, um grande time. E para vocês verem, esse jogo do Liverpool e Tottenham foi tão ruim que eu lembro que eu assisti essa final no cinema, né? Com o nosso querido Rafael Finha, que não está presente hoje no nosso podcast. O jogo foi tão ruim que a galera mais aplaudiu e se empolgou no cinema quando uma moça lá, ela fez um protesto lá, não sei o que ela fez, ela entrou no campo. Todo mundo aplaudiu, pra você ver, essa foi o ponto mais alto da partida. Depois disso, acabou. E por isso só silêncio no cinema, né? Porque foi um jogo chato, um gol no começo e acabou. Não foi digno de uma final de Champions. Se for ver, né, o melhor time que o Ajax teve dos últimos anos foi no início da década passada, né? Quando chegou a ser campeão da Liga dos Campeões e campeão mundial.
94, 95. Né? E aí você tem toda aquela história, né? Da lei Bosman, e foi que culminou que muitos jogadores saíram, enfim. Hoje não é mais vantagem você para ir para jogar o holandês, né? Para ir ficar no Ajax, no Feyenoord ou no PSV. Né? Então, existe todo um contexto histórico aí para os times holandeses, principalmente para o Ajax, ficarem tão fracos tecnicamente. Exatamente, Breno. Exatamente por isso que nós lamentamos muito o fato do Ajax ir para a final, sem querer desprezar, é claro, os méritos do Tottenham. Bom, agora nosso podcast está chegando ao final, né? Como tudo tem um começo, meio e fim, hoje agora será o nosso podcast, né? Pelo menos hoje, calma, semana que vem teremos nosso podcast. Então, vou ficar com as considerações finais aí, passar para o Renan. Renan, suas considerações finais. Primeiramente, agradecer a galera aí que ouve a gente, que acompanha aí nosso podcast, nossas redes sociais. Não esqueçam de curtir aí, que em breve, para quem acompanha a gente, vai ter novidades aí, né, nas nossas redes sociais. Então, fiquem de olho, curtam e não deixem de acreditar no Dortmund, porque nada é impossível, né? A gente vê isso aí quando a gente vê alguns jogadores em campo, então nada é impossível. Vamos continuar lutando, porque o campeonato pra gente só vai acabar quando realmente não tiver mais como chegar neles, né? Antes disso, a gente pode continuar acreditando e lutando. Boa, Rê. Suas considerações finais, Breno. Agradecer aos telespectadores, os nossos ouvintes, né, que estão nos escutando. Agradecer ao Renan, agradecer a você. Até pela semana passada o convite aí no bate-papo para ser fixo, agradecendo também, né? E minha consideração final é: vamos jogar, vamos ganhar. O importante é somar ponto agora. O que vai acontecer daqui para frente, se tiver tropeço do Bayern ou não importa. A gente tem que continuar ganhando. Temos que continuar sonhando com algo grande. E para sonhar com algo grande, a gente precisa estar vencendo. Então, é o que eu falei. Você brigar, você ficar em segundo, não é demérito. Quando você briga pelo primeiro lugar. Perfeito, Breno. Perfeito. E minhas considerações finais, deixar um abraço para todos que estão nos ouvindo, né? Nossos ouvintes. Deixar um abraço para a nossa presidente Mayra Batista, nossos integrantes do podcast que estão presentes hoje também, Leandro, Gabi, Rafael Pinha, né? E deixar um abraço também para a Renata, isso aí é mais, né, particular meu aqui, né? Peço permissão para vocês aí, Renata, né? Que hoje estamos completando 2 anos aí de companheirismo, né? Um beijo, princesa. E é isso. Beleza? Vamos confiar no nosso Borussia Dortmund. Segunda colocação, sim. Podemos olhar para a primeira colocação? Podemos. Né? O importante é sempre lutar dentro de campo. Queremos um time que lute. Né? Enquanto lutar, enquanto tiver partida, vamos acreditar. Um grande abraço a todos e valeu!